seu canal Classe Efatá. E eu sou a Juliana Lopes. E essa é a lição de número 9. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante para a Igreja de Cristo. E o tema dessa lição é: como vencer as oposições à obra de Deus. Como que se vence aquilo que vem contra a obra do Senhor. Eu quero deixar aqui já de imediato para você um Salmos que eu estou lendo. Eu estou lendo o livro de Salmos e hoje pela manhã, lendo esse Salmo, eu guardei ele no meu coração. E ele se encaixa muito bem a esse tema. Salmos 55, o verso 16 e o verso 17. Ele diz assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então de antemão, já quero te dizer que a melhor forma de se vencer a oposição é invocando a Deus, clamando a Deus, orando ao dono da obra. Porque quando nós falamos da obra de Deus, quando nós falamos da igreja, nós vamos lembrar que a obra, que é a igreja, ela tem um dono. Até mesmo quando nós sentimos necessidade, vemos algo faltando na casa do Senhor, Jesus disse que para nós orar ao dono, e o dono envia aquilo que é necessário para a obra. Então a melhor forma de se vencer é orando, é clamando, é invocando aquele que pode e aquele que é. E o nosso texto dessa lição de hoje é Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Abre aí sua Bíblia junto comigo, que nós vamos destacar alguns versículos que eu separei, que eu achei importante para falarmos um pouquinho dele. Porque quando nós falamos de oposição, querido, não é oposição à minha pessoa ou à sua pessoa, mas é oposição à obra de Deus, à casa do Senhor. E nós sabemos que vivemos um tempo onde a Igreja de Cristo ela tem sido atacada. Ela tem sido atacada pelo inimigo, mas eu quero também te dizer que ela tem sido atacada por falhas e erros de pessoas que se dizem cristãos, que usam o nome de Jesus Cristo, que usam o nome da igreja com condutas ruins, e por causa dessas más condutas, a igreja ela tem sido atacada. E eu quero já dizer que Jesus Cristo disse que os escândalos ele viria, mas ele também disse que ai daquele por quem o escândalo vem. Então, amado, você que carrega o nome de Cristo, você que diz que faz parte da igreja de Cristo, toma cuidado com a sua conduta, com as suas palavras. A igreja ela não está aqui para ofender a ninguém. A igreja de Cristo não está aqui para ir contra nenhuma outra religião. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar de Cristo, para falar do amor de Deus, para pregoar um Jesus Cristo que salva, que liberta, que transforma o pecador. É esse o papel da igreja, não é outro. Amém, amados? Vamos destacar aqui o versículo 8 e o versículo 9. Acompanhe aí comigo, por favor. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Amado, agora nós vamos ver aqui os inimigos, os opositores se juntando para ir atacar Jerusalém. E nós vamos entender aqui que a intenção do ataque é mudar a direção do propósito. Olha o que ele diz na parte final do versículo 8. Para os desviarem do seu intento, para os desviar do projeto, do objetivo, do propósito. Então, quando o inimigo ele se levanta, quando os adversários se levantam, é para desviar do propósito. A igreja ela está alinhada a um propósito. A igreja de Cristo ela tem um propósito. E nós, como servos de Deus, não podemos permitir que
que a oposição, que os inimigos, preste atenção, os inimigos da igreja. Os inimigos da igreja não é pessoas, não. Os inimigos da igreja não é outras religiões, não. Os inimigos da igreja são potestade, são seres que estão nos lugares celestiais. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades. Então, essa é a nossa verdadeira luta, é a nossa verdadeira guerra, são os nossos verdadeiros inimigos. Então, a intenção deles, dos opositores à obra, é mudar a direção do propósito. Amados, tantas coisas que nós vemos se levantando com o nome da igreja, levando até mesmo muitos cristãos, fazendo mudar de propósito. Eu já falei, o nosso propósito é anunciar Cristo, o seu amor que Ele fez no Calvário por amor, anunciar essa boas novas. E quantas coisas têm vindo para mudar o propósito, para mudar a direção. A igreja está tendo outros direcionamentos, a igreja está tendo outros propósitos, mas o propósito real dela é esse. E eu quero aqui compartilhar outra referência com você, Mateus capítulo 16, um texto que eu achei importante para essa lição, que Jesus, ele vai começar a anunciar aos seus discípulos o que iria acontecer com ele. Jesus começa a avisar aos seus discípulos que ele vai ser entregue, que ele vai padecer muito, que ele vai sofrer. Jesus começa a falar com seus discípulos. E de repente Pedro, no versículo 22, vai dizer que Pedro tomando parte. Pedro vai tomar parte e vai começar a repreender a Jesus. E ele vai dizer, na parte B do versículo 22, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha isso, Jesus está dizendo que ele vai ser entregue, Jesus está dizendo que ele vai padecer muito. E agora Pedro está dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Parece nada demais, querido, mas isso é desvio de propósito, isso é mudar a direção do propósito. E Jesus sabia que quem falava aquilo ali não era Pedro. Tanto que ele vai responder, para trás de mim, Satanás. Então a intenção de Satanás ali é usar a boca de Pedro para dizer para Jesus que Jesus não ia padecer, que Jesus não ia sofrer. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos, ele já no plano de Deus, Jesus já era morto, então Jesus já estava ali para consumir o plano de Deus. Ele tem que morrer, ele vai sofrer, ele vai padecer. Só que agora vem uma palavra que aparentemente não é nada. Tenha dó de ti, tenha compaixão de ti, mas Jesus está focado no propósito. Jesus está caminhando debaixo de um propósito. Então Jesus está entendendo que quem está falando ali não é o Pedro, mas é alguém que quer fazer com que ele se desvie do propósito. Então, amados, é algo para a nossa vida. Se nós não estivermos ligadinhos em Deus, se nós não tivermos bem entendidos de qual é o nosso propósito, o meu propósito, Juliana, não é ofender a outras pessoas, outras religiões, não é ir contra ninguém, não. Jesus não me chamou para isso, Jesus me chamou para falar do amor dele. Jesus me chamou para falar da palavra dele. Jesus me chamou para adorá-lo, para glorificar o nome dele. Então, quando eu estou bem entendida disso, assim como Jesus, eu sei que nada vai me desviar, nada vai tirar a direção do propósito. Então, que nós possamos estar bem sintonizados. Porque agora, Neemias, um bom líder, ele vai reagir. Ele vai dizer, oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então agora no versículo 9 ele está dizendo, guarda é um ato de proteger. Quando nós sabemos que há uma investida do mal, que há uma oposição se levantando para parar um projeto, para parar uma obra, nós sabemos que tudo que envolve almas, que envolve vidas, que envolve família, que envolve casamento, é propósito de Deus.
E quando nós nos posicionamos nesses propósitos, a oposição ela se levanta. E se nós não soubermos agir, nós logo fazemos o que? Retrocedemos, abandonamos o propósito. Eu lembro que eu ouvi algumas pessoas que falavam, nossa, se a gente for fazer isso, o mal vai se levantar, o inimigo vai se levantar. Querido, o inimigo ele vai se levantar. Não tem como para onde correr. Se você não quer batalha, então não entra em guerra. Mas nós estamos em guerra. E há uma batalha. Nós que estamos a serviço do rei, nós somos inimigos do mundo. João disse isso, quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quando nós somos amigos de Deus, nós somos o quê? Inimigos do mundo. Não é o mundo, o planeta Terra, não é o mundo das pessoas, mas é aquilo que está regendo o sistema do mundo, que nós sabemos que é o maligno. Então nós temos que se posicionar, proteger, que é o que Neemias vai fazer. Ele vai orar a Deus. Nós vemos que desde o princípio, Neemias é um homem de oração. Neemias, quando ouve a notícia do estado de Jerusalém, Neemias ora. Quando Neemias se apresenta diante do rei, o rei pergunta por que ele está triste, por que ele está abatido. Antes de responder ao rei, Neemias vai orar de novo. Então Neemias é um homem de oração. Neemias não toma atitude sem orar. Neemias não fala nada sem orar. Então, uma vez mais, está Neemias nos ensinando o que é o primeiro recurso do cristão, é a oração. Então ele ora e põe guardas contra os opositores da obra de Deus. E um outro versículo aqui que eu quero destacar com você é o versículo 10, que diz: Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores. Então agora os trabalhadores, os transportadores estão perdendo a sua força, o seu vigor, estão desfalecendo, estão ficando fracos. E agora os outros trabalhadores vão dizer, o pó é muito, não tem como edificar o muro. Mas, uma vez mais, nós vamos ver que a ação de Neemias. E não só quando há essa fala, quando há essa situação no meio do povo, o inimigo parece que ele ficou sabendo e ele vê que é o momento dele agir. Está vendo o povo ficando fraco, o povo está ficando cansado, então o inimigo vai agir. No versículo 11 vai dizer que disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Você está vendo que não é algo diretamente com a pessoa, é a obra. A intenção é parar a obra. A intenção. Eu aprendi que existe uma única guerra, que é a guerra do bem contra o mal. A guerra do inimigo contra as obras de Deus, as obras de Cristo. Mas eu glorifico a Deus que Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Então ele vem para cessar a obra. Então agora, uma vez mais, Neemias vai agir, vai montar uma ação estratégica de proteção. Versículo 13, ele diz, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então agora Neemias está dividindo o povo, está colocando o povo armado, o povo protegido. E nós sabemos que a nossa arma não é algo físico, a nossa arma é a oração. É a única maneira de nós estarmos armados, ou a oração, a armadura de Deus. Lembra de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, onde Paulo vai dizer, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é somente em Deus. E agora o versículo 14, para nós encerrarmos aqui. Algo que Neemias fala para o povo, que eu achei maravilhoso. Ele vai dizer, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo,
Então Neemias se levanta, se posiciona e direciona a palavra. E a palavra de Neemias é essa: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O que eu quero destacar para você é o que Neemias vai dizer: lembrai-vos do Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, no momento mais terrível para a igreja, a primeira coisa é se esquecer de quem é Deus, de quem Ele é. Quando Neemias está falando, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, eu tenho certeza que eles foram lá. Tem que lembrar, amados, o que Deus fez no Egito foi algo extraordinário, que ficou marcado nas gerações de Israel. Da maneira que Deus tirou o povo, arrancou o povo do Egito, da maneira que Deus conduziu aquele povo, foi coisa terrível. Então Neemias está falando, lembra desse Senhor, lembra desse Deus. Quando nós lembramos do nosso Deus, do que Ele já fez por nós, nós não tememos o presente nem o porvir, porque nós confiamos nele. Então confia no Senhor e continua a pelejar. Peleja pela sua família, peleja pelas suas mulheres, pelos esposos, pelos filhos. Não desista. É o que Neemias está dizendo aqui. Lembra do Senhor, grande e terrível, e continua pelejando, continua lutando, continua fazendo a obra do Senhor. Porque aquele Deus que fez lá no passado, Ele é o mesmo Deus que vai fazer hoje. É o mesmo Deus que vai fazer amanhã. É um Deus que se levanta sempre a favor dos seus. Amados, que você possa ter compreendido e guarde essa palavra no seu coração. Continua aqui conosco, que nós teremos mais vídeos para compartilhar da palavra do Senhor, mais palavras vindas diretamente do trono de Deus, do coração do Senhor para a sua vida. Nos siga no nosso canal, não esqueça de ir lá, dar o seu joinha. Se você realmente foi edificado com essa palavra, compartilha com seus irmãos, com seus vizinhos, com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.